Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? E a gente vai estar agora fazendo a síntese geral aí da última parte aí do conteúdo do mês de junho, tá bom? E esperamos que vocês compreendam. A gente vai fazer só a recapitulação geral aí do conteúdo, de tudo que foi dito aqui. E as próximas aulas a gente vai estar fazendo com vocês a correção de tarefas, tá bom? Só lembrando que depois, nas videochamadas, a gente também vai estar repassando, tá? Algumas tarefas que talvez não vá dar tempo de corrigir e também revisando com vocês as principais partes do conteúdo, tá bom? E procurando saber se vocês tiverem alguma dúvida, se querem perguntar algo mais, enfim, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas aí com vocês, tá bom? Veja bem, queridos, a gente vai estar falando ainda sobre os grupos de idade da população brasileira. Vocês sabem que a população brasileira, segundo dados do IBGE, está envelhecendo, né? E isso gera automaticamente grande preocupação por algumas questões que devem ser revistas, tá, no país, na questão pública, para essas pessoas essa parcela da população que está chegando à terceira idade, tá bom? Por quê? Porque eles precisam de investimentos, de alguns cuidados que o governo tem que proporcionar, tá, a essas pessoas. E automaticamente aí é feito grandes investimentos nessa área. Áreas como saúde, como lazer para essas pessoas, programas de saúde, programas de auxílio, como por exemplo Bolsa Família, enfim. E tudo isso é preciso toda uma programação, tá? E essas pessoas necessitam dessa atenção especial. Veja bem, mas a gente também vai falar aqui sobre toda a parcela, né? Todas as faixas etárias do povo brasileiro. Ó, nesse capítulo vimos que a população brasileira está dividida em faixas etárias classificadas por grupos. No primeiro caso, crianças e jovens, adultos e também idosos. Veja bem, queridos, cada faixa etária da população apresenta necessidades. Necessidades essas que precisam ser priorizadas, né, pelo poder público. E ele tem a sua parcela de contribuição para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos, tá bom? Veja bem, podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária e, nesse caso, nós vamos falar aqui sobre os idosos. Veja bem, os idosos são necessários para eles mais investimentos na área de saúde, principalmente, tá? A garantia de aposentadoria é outra grande preocupação e outra necessidade extrema, e também ampliação de opções de lazer dentro do município para essas pessoas. Por exemplo, a gente percebe que há uma preocupação nessas questões, embora outras preocupações sejam mais para segundo plano, como por exemplo, opções de lazer para idosos. Eu sei que aqui no município tem algumas opções, tá, para os jovens, mas na maior parte das vezes, se você for na rua, ali no centro, à noite, você vai ver, ou então pela manhã, você vai ver que os idosos ficam ali na calçada da praça, tá, conversando. Por quê? Porque não tem assim um plano efetivo, tá, que seja cumprido na íntegra de opções de lazer para essas pessoas. Então assim, elas ficam meio que dispersas. E quando tem, grande parte não digamos assim, não tem como se locomover até esses locais, não tem como ir a esses locais. Por exemplo, um exemplo sobre isso era aqueles bailes dos idosos. Era uma ótima opção de lazer para os idosos, tá? Ali eles iam dançar, tinha um lanche, tá? E eles acabavam se envolvendo naquilo ali e se divertia. Mas grande parte dos idosos ficavam de fora. Por quê? Porque não tinha como ir até esses locais, não tinha ninguém que os levasse. E também, muitas vezes, falta de informação mesmo, tá? E aí elas não frequentavam esses bailes. Então, assim, geralmente o público eram os mesmos, tá? Sempre. Quase nunca vinha pessoas, digamos assim, outras pessoas. Era quase sempre as mesmas pessoas. Isso aí reflete essa questão, tá? Pouco compromisso nessa parte. Em compensação, no poder
público federal, tá bom? Na questão de aposentadorias, tá? De fato, essas pessoas idosas, quando completam a idade, tá? Elas são engajadas nessa sua aposentadoria, que é um direito delas, e elas têm, digamos assim, com isso, melhores condições de viver, tá? E aí vão gozar o resto de suas vidas com aquele salário que é garantido todos os meses, tá? E aí isso proporciona, por exemplo, também a opção de comprar medicamentos, porque vocês sabem que conforme vão envelhecendo, as pessoas vão também tendo maiores necessidades nessa questão de medicamentos. Muitos tomam remédio controlado, e aí esses remédios geralmente são caros. Alguns são dados nos postos de saúde para as pessoas idosas, mas outros, elas precisam desembolsar uma quantia considerável de seus bolsos para comprar, tá? E nessa questão, o governo federal paga a sua aposentadoria, e com esse valor eles podem manter grande parte dessas despesas, tá? É claro que outras despesas surgem, como alimentação, tá? Higiene, enfim, moradias, enfim. Veja bem, queridos, crianças e jovens. Para este grupo, deve-se priorizar, tá bom? Os investimentos em educação, principalmente, tá? Saúde e também incentivar a abertura de vagas de emprego para jovens entre 14 e 18 anos. Vejam bem, meus amados, no caso dos jovens, uma das principais preocupações é a questão dos estudos. E muitos jovens ainda hoje, tá, estão fora das escolas, estão talvez trabalhando para ajudar na despesa da casa, da família, e estão, digamos assim, evadiram das escolas, saíram das escolas, não estão estudando. E essa é uma preocupação, tá? Porque mais tarde eles vão ingressar no mercado de trabalho. O mercado hoje existe grande qualificação por parte do seu público. E se você não tiver qualificação, automaticamente você vai ficar de fora dessas opções de emprego, tá? Porque elas vão surgir e você não vai estar preparado. Então, assim, é uma grande preocupação do poder público hoje que o jovem esteja na escola se preparando, que sejam criados dentro dos municípios cursos profissionalizantes, que os estudos sejam voltados para essa questão, preparar o jovem para o mercado de trabalho também, tá? Então, assim, essa é uma preocupação que o governo tem, preparar e qualificar os nossos jovens, tá bom? E por isso, muitas vezes, são feitos testes nas escolas com os jovens para medir ali como anda o aprendizado daquele grupo de crianças, daqueles alunos daquela escola. Enfim, com isso, eles conseguem ter uma noção de como anda, tá? A educação naquele município, naquela cidade, tá bom? Veja bem, ampliação de oportunidades de emprego, tá? Vagas de emprego para jovens entre 14 e 18 anos. Queridos, é cada vez mais difícil o jovem hoje ingressar no mercado de trabalho por conta também disso, qualificação. E alguns investimentos precisam ser feitos nas empresas para que os patrões, tá? Os donos das empresas, contratem pessoas mais jovens, mesmo porque já existem programas de auxílio nessa questão, como o Jovem Aprendiz, por exemplo, que prepara jovens, tá, para ingressar no mercado de trabalho. E esse é o projeto do governo, incentivar nossos jovens a se preparar e o mais cedo possível, tá, mediante sua idade, permita, eles ingressarem nesse mercado de trabalho, mesmo porque precisa de contribuições na Receita Federal para que o futuro das outras faixas etárias também sejam garantidos. Investimentos municipais ou locais na cidade sejam garantidos no futuro, tá? Veja bem, os adultos. Entre os adultos é importante que o poder público faça investimentos em programas que ampliem a oferta de emprego, além de destinar recursos para as áreas de saúde e também de habitação. Vocês sabem que nessa faixa etária, tá, de idade, a maior preocupação é justamente essa questão de saúde, habitação, mas principalmente emprego. Vocês sabem que emprego é muito difícil nos dias de hoje. A concorrência é muito grande e, digamos assim, as pessoas, muitas, até bem pouco tempo, não tiveram a oportunidade de trabalhar. Geralmente, elas saíram da escola, tá, e perderam a oportunidade de uma qualificação mais efetiva.
E aí o que acontece? Hoje o mercado de trabalho procura pessoas bem qualificadas, pessoas que estejam extremamente preparadas para ingressar nesse mercado. Ele é exatamente competitivo e exigente nessa questão. E muitos não tiveram a oportunidade de estudar, tá? Muitos adultos, e hoje estão tendo grande dificuldade de ingressar nesse mercado de trabalho. Por quê? Por conta da concorrência. Aqueles que tiveram melhores estudos, melhores oportunidades, eles geralmente pegam as vagas de emprego, tá? Enquanto outros que não tiveram tantas chances, ainda infelizmente ficam de fora nessa questão. Então é uma preocupação para as crianças de hoje, uma qualificação efetiva, para que no futuro eles consigam ingressar sem problemas no mercado de trabalho, tá bom? Veja bem, queridos, podemos notar também que o número de idosos vem crescendo gradativamente em nosso país. Essa é uma preocupação do poder público. Por quê? Porque como eles precisam de grandes investimentos, tá? Essas pessoas, e um desses investimentos é justamente garantir o seu direito à aposentadoria, tá? A Receita Federal, tá? Que são investimentos do governo, pode não conseguir garantir um futuro muito promissor nessa questão, se nossos jovens não forem corretamente qualificados e ingressarem o quanto antes no mercado de trabalho, para que também possam ser contribuintes, porque conforme aumenta o número de pessoas a receberem aposentadoria, precisa também haver um equilíbrio na quantidade de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, com direitos garantidos, para que investimentos sejam feitos também, tá? A Receita consiga arrecadar, tá? Investimentos, para que esse futuro seja garantido a esses idosos, tá? Esses futuros idosos que de certa forma, o futuro do nosso país, tá bom? Uma quantidade bem maior de idosos com relação aos jovens ingressando no mercado de trabalho. Essa eu sei que é uma preocupação, e ainda essa preocupação é intensificada pelos tempos de crise que estamos agora, tá? Então, assim, precisamos nos preocupar com essa questão também e estudar bastante. Então, meus amados, estudem, levem mesmo a sério, porque é uma necessidade muito certa para o futuro. Estudo de qualidade. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. A gente chegou ao final de mais essa aula. Nas próximas a gente vai estar corrigindo tarefas, tá bom, com vocês. E até lá, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.